Amém, graças a Deus. Recebam a paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Hoje é um misto de alegria e de tristeza, porque é a primeira vez que eu venho aqui depois que o meu amigo, pastor Dalton, partiu para o Senhor. Então, eu já me emocionei quando o presbítero Carlos, como sempre faz, né? Busca a gente lá no carro. E eu não sei se faz tantos anos assim, mas se faz, o Leandro Lima deve ter falado alguma coisa aí para vocês que eu falei para ele outro dia. Eu falei, rapaz, depois que eu te indiquei lá na D Talarico, nunca mais me convidaram. O que você falou lá? Pastor Leandro Lima, Leandro Duarte também veio aqui, né? São amigos queridos. E, irmãos, são muitas lembranças mesmo, as mais abençoadas. Eu saí correndo no dia do trabalho para tentar chegar ali, não consegui pegar o velório, fiquei de longe ainda, vendo ali o enterro e as últimas palavras ali do pastor Fabinho. E voltei para casa da Vila Formosa, até lá Itaquera, chorando, me lembrando dos hinos da harpa, me lembrando dos conselhos, me lembrando das vezes que eu ainda adolescente, faz pouco tempo, pastor Dalton muitas vezes cedeu até a chave da igreja para mim e para o Jefferson, meu amigo pastor Jefferson, pastor ali no Patriarca da igreja Sinais de Avivamento. A gente era garoto e aí às vezes nossos pastores não, mas o que vocês vão fazer lá na igreja lá? A gente só queria orar. E tinha as consagrações aqui, mas mesmo quando não tinha, a gente falava, pastor Dalton, a gente precisa orar. E ele dava a chave da igreja. E a gente vinha aqui buscar o Senhor. E muitas vezes nas consagrações com ele, com a Ingrid tocando ali. Teclado, somos jovens ainda, né? Mas sua filha, né? Que menina, que voz, hein? Meu Deus, a família toda, né? É uma bênção. Alessandra, Ingrid, Michele, os maridos, os filhos, bênção do Senhor. E quando eu abracei a pastora Lourdes ali, eu falei para ela, puxa, eu tô triste, porque é a primeira vez que eu volto aqui sem o meu amigo. Mas, irmãos, olha que legado lindo. Dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para trás. Olha para mim que estou aqui, também faço parte dessa história de um homem que não se cansou, se esmerou em pregar o evangelho. Muitas vezes triste eu entrei por essas portas, muitas vezes triste nas consagrações, muitas vezes pensando em desistir. E ele me abraçava e dizia, Elisandro, segue firme, porque Deus tem uma obra grande na tua vida. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Pastor Osmar, sim, eu me lembro, claro. Dava trabalho aí para os obreiros aí. Que nada, né? O varão já cantava, tocava, né? Eu já era crente desde adolescente. Eu não era muito crente, não. Adolescente. Mas o pastor Osmar já era uma bênção aqui na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Pastor Edson, amigo querido. E todos vocês, se eu for citar aqui o nome, são realmente muitas pessoas queridas e abençoadas. Apesar de algum tempo que eu não venho aqui, eu me sinto de casa. Se você não considera de casa, eu não estou nem aí, porque eu me sinto de casa. E eu louvo a Deus, vejo muitos rostos aqui, familiares, e louvo a Deus por isso, pelo talento, pelo legado deixado pelo pastor Dalton. E vocês estão aqui tocando a obra, com certeza é o desejo dele, é o que ele gostaria de ver, é que essa igreja se perpetuasse, crescesse, como está crescendo e caminhando rumo a passos largos para as mansões celestiais. Minha esposa Letícia está aqui, minha princesa, meu filho Gabriel. Ele falou, pai, essa aí é a música que cantou lá na escola. E aí ele cantou com as crianças lá do fundo lá, esse louvor aqui do coral bonito das crianças. E a Júlia, né, Raspinha do Tacho,
um aninho de idade, minha princesa fez. Tem 2 semanas atrás, estávamos no hospital, irmãos. Ela esteve internada ali por 5 dias. Foi bem difícil, mas graças a Deus ela está ali. Ela é um pouco arteira, vocês ouviam uns glória ali, irmão, não repara. Eu prefiro assim, né? Porque ver ela doentinha lá, sendo picada, enfim, foi bem complicado. Estamos com as questões de saúde também na família. Eu também não estou muito bem, falei para os irmãos ali atrás. Minha mãe, meus sobrinhos com dengue, meu pai também. Meu pai, muitos irmãos já devem ter visto ele andando essa gamelinha aqui, quando ele tinha saúde, né? Depois, infelizmente, contraiu Parkinson, anda com muita dificuldade. O irmão Joaquim, lembre-se dele nas suas orações. E na madrugada da sexta, nós ficamos ali no hospital do servidor ali, umas 8, 9 horas com ele ali sendo examinado, tratado, carregando ele no colo. Também está com dengue, mas era um caso de internação, mas não tem leito no hospital. O hospital está muito cheio, tem gente pelos corredores e, infelizmente, meu pai não teve lugar para ele. O médico dispensou para a gente vir para casa, trata aqui, volta no dia seguinte, repete o exame, vê se a plaqueta subiu, vê se o sódio melhorou, entre outras coisas. É uma epidemia muito grande, né, que está acontecendo aí. Que Deus nos ajude. Depois daqui do culto estarei. Ele mora aqui na Gamelinha mesmo. Nós vamos lá fazer mais um culto lá, dar uns glória, orar por ele, ungir o servo do Senhor e cremos na vitória dele. Meus irmãos, é difícil pregar aqui hoje porque os irmãos já... Como que é o nome do presbítero que deu a saudação? Arnaldo. Pregou e foi embora, Arnaldo, né? Olha só, Varão. Olha, tá ali, ó. Varão leu o texto que eu ia ler, irmãos. Falei, Varão, pastor, puxa o paletó dele ali, pastor, não vai pregar tudo e depois como é que fica? E o Murilo também, depois aqui, como é que vai pregar agora, né? Mas quando acontece isso, a gente sabe que é confirmação do Senhor, né, irmãos? Porque o pregador tem os dilemas, né? Ele lê tudo e vai para lá e vai para cá e Senhor, e aí, ora e pede a misericórdia, a direção e às vezes ainda fica titubeando, será que é essa palavra e tal? Então, quando acontece isso, é bênção de Deus. E eu quero ler novamente com os irmãos. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Evangelho de Lucas. Tivemos culto pela manhã lá na igreja. A voz está só pela misericórdia, devido a questões também de enfermidade. Então, vou tentar pregar igual os meus irmãos batistas, presbiterianos, que são uma benção, para ver se aguentamos aí até o final. Meus irmãos, Lucas 24, 13, vou ler aqui rapidamente para ganharmos tempo, são muitos versículos para que a gente complete essa história. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já se declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Irmãos, antes de mais nada, parabenizo os irmãos por fazerem referência, fazerem menção. Todos os louvores, palavra que o servo de Deus aqui trouxe a saudação, a peça teatral, muito bonita por sinal, todas voltadas para o tema, que é o mais importante das Sagradas Escrituras, irmãos. Se não houvesse a Semana Santa, porque não é só hoje, né? Desde domingo passado, não é muito comum as igrejas evangélicas comemorarem, mas é importante saber. Domingo de Ramos, a entrada triunfal em Jerusalém, como foi dito aqui nessa noite, é onde começa essa semana tão importante na caminhada de Cristo. Semana em que ele lavou os pés dos discípulos, teve a sua última ceia, até chegar a sexta-feira terrível, de trevas, de escuridão, de solidão, de perda, onde o nosso Cristo foi entregue ali ao madeiro. E depois o sábado de aleluia, o sábado da espera e enfim o domingo de Páscoa, que nós estamos aqui comemorando hoje. Então que bom que a igreja fez menção disso, e eu não quero fugir desse tema, tendo em vista a importância que ele tem. Aqui nós lemos um texto muito conhecido pelos irmãos, tem até louvores antigos, né? O Divino Companheiro no Caminho, entre outros que fazem referência a esse texto. Agora tem um mais moderno aí do grupo Morada, né? O Emaús, não sei se vocês cantam, mas é bonito aquele louvor, que fala exatamente que foi no partir do pão que os olhos deles ali se abriram. Então, Jesus ele se apresenta ressurreto. Estava Cleopas e o amigo, e eles nem perceberam que era Jesus e vão pelo caminho, conversando, trocando palavras ali, sem saber entender o que estava acontecendo. Quando a gente olha para a história, meus irmãos, em se falando da crucificação, segundo os historiadores, a crucificação, se você arremeter aos tempos passados, ela não era celebrada como nós celebramos hoje. Não era motivo de alegria, de festejo. Ninguém venerava a cruz como é hoje. Ao contrário, a cruz representava derrota, representava vergonha, representava vitupério. De alguém, meus irmãos, que tivesse sido crucificado numa cruz, era proibido citar o seu próprio nome. Não se falava mais de alguém cuja morte foi uma morte de crucificação. E esse era um dos castigos impostos a muitos ladrões, assassinos, malfeitores, tanto que tinha um de cada lado da cruz de Cristo, porque eles mereciam a cruz, mas Jesus não. Então, veja que era inclusive algo dito na lei. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado
dominarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E Paulo reitera essas palavras escrevendo à igreja da Galácia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja que Jesus ele morreu desse jeito. Então, consequentemente, caiu também sobre os ombros de Cristo toda a maldição de um crucificado. Se a história acabasse ali na cruz, meus irmãos, pense como seria. Se não houvesse o sábado e o domingo principalmente, pense como que seria. Ninguém mais teria falado do nome de Jesus. Ele teria sido esquecido, porque essa era a intenção de quem era pendurado numa cruz. Costume da época, os malfeitores inclusive eram crucificados para que ninguém mais falasse deles, para que não fossem mais citados. Por exemplo, os homens que foram crucificados, um à direita, outro à esquerda de Cristo, ninguém mais fala deles depois, porque era isso, não podia mais se falar. Agora, olha que, irmãos, é bom verificar os detalhes, as minúcias do texto, para a gente entender realmente com interesse a história. Veja a sequência de fatos. Judas entrega Jesus aos sacerdotes. Estes o entregaram para Pilatos. E Pilatos entregou aos seus soldados. Os soldados crucificaram Jesus, sem contar o povo que gritava. Aquele mesmo povo do domingo de Ramos, que gritava, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então, veja que todos esses aqui que eu falei têm uma grande responsabilidade pela crucificação de Cristo. Só que quem mais tem são os líderes judaicos da época. Homens conhecedores da Torá, homens conhecedores da lei de Moisés, homens que deveriam ser exemplo, mas eles estavam totalmente envolvidos, tinham interesses pessoais, tinham inveja, diziam que Jesus era um herege, um falso profeta, alguém que eles tentavam constantemente, irmãos, deturpar a imagem de Jesus. Então para eles era um pano de fundo perfeito, era um prato cheio. Vamos crucificar a esse Jesus, já que nós temos inveja dele, já que nós não gostamos do jeito dele, já que nós não aceitamos esse estilo dele aqui entre nós. Ele está vindo pregando umas coisas aí, olha, não é isso, então é o seguinte, vamos crucificá-lo, porque daí ninguém mais vai falar o nome dele. Mas meus irmãos, por que Jesus é tão lembrado então hoje, se essa sempre foi a intenção? Por que as obras de Jesus são citadas? Os milagres. Até pessoas do mundo secular escrevem livros acerca de Jesus e se tornam best-sellers. Vende que nem água. Por que o nome dele ainda é muito propagado? Irmãos, por que o cristianismo é então a religião que nunca parou de crescer no mundo? Hoje com mais de 2 bilhões de adeptos que professam o nome de Cristo, seja ele assembleiano, quadrangular, católico, mas cristão, que fala do nome de Jesus, que professa o nome de Jesus, o que representa 32% da população mundial, de pessoas que falam de Jesus, de pessoas que conhecem a Jesus, que se você passar perto da casa dele, vai estar alguma coisa lá sobre Jesus, você vai ver igrejas abertas falando, por que o nome de Jesus é tão propagado, tão falado, irmãos? A resposta é muito simples, está exatamente no dia que nós estamos comemorando hoje, porque de um crucificado, morto, enterrado, como disse o pastor aqui no começo, e que lá ficou no túmulo, ninguém fala mais, mas de um morto que desceu à sepultura, mas no terceiro dia venceu a morte, os grilhões do inferno, Satanás, seus demônios, e se levantou e vive para todos sempre. Desses todos falarão, porque é Páscoa, ele vive, ele reina para todos sempre. Jesus ressuscitou. Por que não se falam de outros? Porque ninguém se relaciona com morto, irmãos, a não ser algumas religiões. Mas a gente não tem intimidade com o morto. A gente não conversa com o morto.
gente não para lá e... Mas o cristianismo é a única religião que quando o povo se encontra em um lugar para celebrar, o Deus deles aparece. Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele não está mais cravado naquela cruz. Ele vive e reina para todo sempre. Bom, e o caminho de Emaús, meus irmãos? O caminho de Emaús é a história interessante. Alguns acontecimentos no caminho de Emaús são antigos, mas são atuais também. Como já foi muito bem dito aqui pelo servo de Deus. São daquele tempo passado, mas também de agora. A diferença é que aqueles dois homens estavam inseridos na história. Estavam no momento em que o negócio aconteceu. Mas nós temos a palavra, após isso, onde está a escrita de tudo que aconteceu. E tem alguns ensinamentos aqui que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. Com a permissão do Senhor e na graça do Espírito Santo. Primeiro, a ressurreição, ela não ocorre para mudar Jesus, antes para mudar a nós. Escute, o versículo 15 diz que o mesmo Jesus aparece. Poderia dizer simplesmente, estavam lá os dois discípulos, caminho de Emaús, e apareceu Jesus. Mas se você ler na sua Bíblia, está escrito, o mesmo Jesus aparece. Irmãos, não era um novo modelo de Jesus. Não era uma invenção. Não era uma religião. Não era alguém falando de Jesus, mas era o próprio Jesus que se apresentou no caminho. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, sempre será o mesmo. Irmãos, Ele morreu e ressuscitou, e não ressuscitou num estilo diferente, num estilo rock and roll, pagode moderno, com a tecnologia avançada, que tem que modernizar as coisas, vamos fazer um negocinho diferente aqui, porque agora eu ressuscitei, não dá mais para ser aquele pão e vinho lá na ceia, não dá mais para se reunir ali nas sinagogas, tem que ser um negócio diferente, revolucionário, temos que fazer infelizmente hoje em dia, tem muitas igrejas, irmãos, que perderam a raiz, perderam a essência do verdadeiro evangelho. Eles querem oferecer uma igreja ao gosto do freguês. Vamos pregar um tipo de evangelho para atrair esse público A, um outro tipo de evangelho para o público B, um outro tipo de evangelho para o público C. Vamos falar para as crianças de um certo Jesus, mas com cuidado para os jovens irmãos. Não é o evangelho que tem que se encaixar em nós, é nós que temos que se encaixar no evangelho. É o mesmo Jesus, não é um Jesus moderninho, não é um Jesus diferente. É o mesmo Jesus, é o mesmo evangelho, é a mesma palavra que nós devemos pregar sem cansar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para a glória. Aquele Jesus que estava aqui é o Jesus que está aqui hoje à noite na Detalarico. Ele está dizendo, vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não precisamos, irmãos, inovar nada. Não precisamos mudar a Bíblia. Tem coisa que, se muitas vezes dita, parece até que é verdade, não é? Você já deve ter ouvido alguns pregadores pregar. A palavra de Deus se faz nova a cada manhã. Onde está escrito na Bíblia isso, irmão? E eles falam ainda, diz a palavra de Deus. Não. Lamentações não diz isso. Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã.
Mas a palavra não precisa mudar. A palavra é rema, a palavra é a mesma palavra que liberta, que levanta, que tem poder para mudar a tua vida aqui hoje à noite. É a palavra do mesmo Jesus, Elisandro, faz tempo que eu não te vejo, Elisandro. Será que você está falando agora de um Jesus diferente, Elisandro? Faz tempo que você não vem aqui, Elisandro. Será que você mudou? Está falando alguma coisa, alguma novidade aí para emocionar o povo? Não, irmão, eu continuo pregando arroz com feijão. Jesus, 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 o mesmo Jesus. Era o mesmo, porque quem precisa mudar não é Jesus, somos nós. Quem precisa mudar não é Jesus, somos nós. Os próprios discípulos no caminho demonstram isso. Mudar o quê? Veja, o versículo 16. Os olhos deles estavam como que fechados. Irmãos, eles não estavam cegos, mas era como se estivessem. Alguma coisa havia tapado a visão deles, havia cegado eles. Então, era o mesmo Jesus que se apresentou, mas eles, infelizmente, já não eram mais os mesmos. Aqueles que um dia enxergaram, já não enxergavam mais, estavam cegos, para não ver que o próprio Cristo estava ali com eles. Coisa triste, mas chegar num culto tão bom como esse, tão lindo, tão abençoado. Eu estou aqui, irmão, não estou com vontade de ir embora hoje. Vamos fazer vigília até meia-noite, virar, ficar semana, porque está gostoso, irmão, está uma bênção. Louvores tocantes aos nossos corações, palavras abençoadas que temos ouvido, o abraço do irmão e do amigo, que às vezes é um remédio para a nossa alma, porque só Deus sabe como você entrou por essa porta, querido, talvez com um sorriso no rosto, mas Deus conhece o teu coração, as lágrimas, as lutas, os processos que você tem enfrentado, mas você veio até aqui, meu irmão, e só o fato de estar aqui já é curador para a tua vida. Irmãos, que tristeza seria eu vir aqui hoje à noite, irmãos, e não perceber isso, não enxergar isso, não ver Jesus, pastor. Que tristeza seria, que perda seria para minha semana, começar hoje a semana e não perceber que Jesus está aqui, e não perceber que Ele está caminhando entre nós, e não perceber que Ele falou através das crianças, e não perceber que Ele falou através dos louvores, e não perceber que Ele vem sussurrando ao nosso ouvido: eu te amo, eu morri para te libertar, eu morri para te salvar, mas eu ressuscitei para um dia te buscar. Eles estavam com os olhos como que fechados, meus irmãos. E aí, meus irmãos, Jesus dá a conhecer a sua voz. Jesus, ele no versículo 17, faz uma pergunta para eles: o que vocês estão falando aí? Eu vim ouvindo aqui. E aí é incrível como, além de não ver que era Jesus, eles ouvem a voz e não entendem. Você lembra Maria quando chega no túmulo? Ela viu o jardineiro, tal, não sei o que, mas quando ele fala Maria, ela Rabone, mestre, porque ela conheceu a voz. Mas esses homens, Jesus faz uma pergunta, torna audível a voz, e ainda assim eles não percebem, eles não reconhecem a voz de Jesus. Além do problema de visão, eles estavam com dificuldade de audição. Você imagina vir para o culto sem visão e sem audição? Vai assistir o Faustão, irmão, vai fazer outra coisa. Você imagina perder a bênção porque eu não estou enxergando, porque eu não estou ouvindo, porque eu não estou percebendo que Jesus está na casa. Há muitos anos que eu coloquei no meu coração, e não é quando eu vou pregar não, irmãos, todos os cultos. Há muitos anos eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus,
Eu sei que muitas vezes eu vou ir para a igreja quebrado, porque a vida nossa não é fácil, Deus. Tem trabalho, tem estresse, tem doença, perseguição, luta, o inimigo se levanta, não é fácil. Eu sei que muitas vezes eu vou chegar na igreja daquele jeito, mas não me permita nunca sair, Jesus, do jeito que eu entrei. Sabe o que acontece? Tem muitos afastados, desviados, ou estão na igreja, mas não sentem mais a presença de Deus, é porque ele se acostumou. Um culto não sinto nada, está tudo certo. O próximo culto, deixa para lá. O outro culto, deixa para lá. E hoje o Murilo veio aqui e falou o quê? Dá glória a Deus, abre a boca. Jesus quer ouvir você. Jesus quer saber se você está aqui, meus irmãos. Para ver o Cristo vivo, você tem que mostrar que está vivo também. E aí vai ser uma conexão, meus irmãos, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Agora, irmãos, eles, quando a gente lê esse texto, chegam ao cúmulo, ao absurdo de pregar para Jesus. Tem gente que prega para Jesus, viu, irmão? Jesus, se o senhor fizesse assim, assado aqui. Irmãos, você vai ver isso no versículo 18 e 19. Quando a gente chega nesse ponto, irmãos, de entender que nós temos alguma resposta, que temos alguma razão, que a nossa solução é melhor do que a solução de Jesus, o nosso jeito é melhor do que o dele, que nós temos condições de ensinar o próprio Cristo, nós estamos fazendo como aqueles homens naquele momento. Pouco caso da cruz, pouco caso da ressurreição. Estamos dizendo que somos mais inteligentes. Estamos dizendo que o nosso braço de carne pode resolver alguma coisa. Eles dizem, mas quem é você, rapaz? Onde você estava? Você não sabe o que aconteceu aqui esses dias? Você está de brincadeira? Eles resolveram pregar para Jesus. Talvez você não está entendendo as provas na tua vida. Talvez hoje você entrou aqui com uma grande interrogação. Mas você disse no teu coração, eu não vou desistir, Senhor. Eu vou continuar firme na tua presença. Eu vou continuar na tua casa. Está uma interrogação muito grande. Está difícil entender, Senhor. Eu estou vivendo dilemas na minha vida que eu não consigo entender. Escuta uma coisa, não precisa pregar para Jesus, não precisa mostrar para Ele como que tem que fazer. O que Jesus pede para você essa noite é: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Ao contrário de pregar para Jesus, quando você não estiver entendendo nada, senta no seu cantinho, rasga o teu coração e não as suas vestes, na presença dele, e diga: Senhor, fala, fala, Senhor, fala, porque a tua voz faz tremer o deserto, a tua voz é maravilhosa, a tua voz eu conheço, Senhor. O lobo também fala, Senhor. Os mentirosos também falam, Senhor. Aqueles que querem o meu mal constantemente maquinam e falam coisa errada sobre a minha vida, mas eu reconheço a tua voz. Eu reconheço a tua voz. Ele diz em João 10:10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz e reconhecem. Deus vai fazer uma limpeza aqui, uma limpeza sonora. Você vai parar de ouvir palavra de maldição, você vai parar de ouvir negatividade, sentimento contrário, palavra de derrota, e vai começar a ouvir a voz daquele que te chamou, a voz daquele que te escolheu, a voz daquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ouça a voz dele te dizendo hoje: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, eu te ajudo. E uma coisa triste ainda acontece com eles. O versículo 21, eles usam o termo esperávamos. E o varão já disse aqui hoje sobre esperança.
esperávamos. Quem esperava não espera mais, irmãos. Quem queria não quer mais. Quem desejava não deseja mais. Quem gostava não gosta mais. Quem amava não ama mais. Que triste quando alguém perde a esperança. Que triste quando alguém se tranca no seu mundinho e não acredita mais que as coisas podem mudar. E não acredita mais que há uma solução, que há uma saída. Já diria alguém, podemos perder tudo, mas não a esperança. Quem perde a esperança está fadado ao fracasso, irmãos. Quem perde a esperança diz, realmente, era para acontecer, não vai mais. Era para ser, não será mais. Esperávamos. Nessa noite, Cristo está aqui nessa casa. Nessa noite, Ele quer reacender a esperança da tua alma, do teu coração. Aí no mundo, esperar é sinônimo de derrota, de desistência. Quem está esperando muito tempo, às vezes, tende a desistir. Mas não é assim na palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor fraquejarão, dormirão, desistirão, não renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se você está esperando em Deus, Ele renova a tua força essa noite. Se você está esperando em Deus, Jesus te levanta essa noite para uma nova e viva esperança e para marcar um novo tempo na sua história. Amados, eles estavam no dia da bênção. Era domingo de Páscoa, era domingo da ressurreição. Eles estavam no dia da bênção, mas despreparados e incrédulos para viverem a bênção, para tomar posse da bênção de Deus. No versículo 21, eles dizem: já é hoje o terceiro dia, ou seja, o dia da ressurreição, o dia da bênção, o dia da vitória, o dia do milagre. Mas eles estavam incrédulos demais. Veja que o pior é que eles mesmos tinham a resposta, mas eles não aprenderam com Tomé, irmãos. Eles precisavam ver para crer. Apesar de estarem vendo, mas como cegos. Versículos 22, 24. Eles falam: mulheres viram o túmulo vazio, receberam mensagens de anjos. Eles falaram. Alguns discípulos também foram até lá e confirmaram a história. Mas aí tem o porém. E o problema é o porém. Porém, não o viram. Olha, até falaram para nós que não tinha mais ninguém no sepulcro. Mulheres estão dizendo que ele não está mais lá. Viram anjos que falaram com elas. Só que assim, a gente não viu. Lá no mundo, irmãos, é ver para crer. Aqui é diferente. É crer para ver.
Eles deram a resposta. Estava com eles a própria resposta. Mas eles estavam incrédulos demais, cegos demais, surdos demais. E aí então, Jesus repreende-os, mas sem se revelar, sem censurá-los. Ele repreende eles na palavra. E aí Jesus mostra para eles o que é pregação de verdade. Não é essa pregaçãozinha que vocês fizeram para mim aqui agora há pouco, não. Agora eu vou falar para vocês. Abriu as escrituras, desde o Velho Testamento até o dia da sua crucificação, tintim por tintim, falou para eles, deu um chacoalhão, falou: rapaz, vocês são crente, vocês estão aqui, vocês ouviram tudo isso, eu só estou relembrando vocês tudo que os profetas, a lei, os apóstolos disseram, estava registrado, está na Torá, está na Bíblia, e vocês não acreditaram. Irmãos, e quando eu olho essa palavra, eu vejo que muitas vezes a igreja, ela precisa mesmo de um chacoalhão de Jesus, precisa mesmo, irmão, ser abordada desse jeito, para voltar para o evangelho puro e simples da cruz, o evangelho sem mistura, o evangelho sem rodeios, irmão. Infelizmente nós vamos a alguns lugares onde as pessoas, meus irmãos, estão vendendo as bênçãos, estão comercializando o evangelho, estão falando de um Jesus que te dá, que faz e que abençoa. E a teologia da prosperidade diz que se você está doente, está com algum problema, está desempregado, você não é de Deus, Deus não é na sua vida, e vão colocando essas coisas na cabeça das pessoas, e as pessoas vão entrando em parafuso e se esquecem do evangelho genuíno de Cristo. Irmãos, se eles tivessem observado a palavra, eles não estariam como estão, porque a própria palavra é uma promessa de Cristo para eles e para nós aqui hoje à noite. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É segunda-feira, está difícil no trabalho, eu estou convosco. É terça-feira, apareceu a carta de demissão, eu estou convosco. É quarta-feira, a prova está grande lá em casa, eu estou convosco. É quinta-feira, a doença bateu na porta, ele diz: eu estou convosco. É sexta-feira, teu melhor amigo te traiu, você ouve a voz dele dizer: mas eu não, porque eu estou convosco. É sábado, todos viram as costas para você, mas ele diz: filho, continua firme no teu lugar, porque eu não viro as costas. Eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco. Mas aí, meus irmãos, para a gente correr aqui e encerrar, escute, vem a primeira atitude inteligente deles, ainda sem conhecer Jesus. Quando Jesus faz menção de se retirar, versículos 28 e 29, eles os convida para ficar. E dizem: fica conosco. Foi a primeira atitude legal deles. E eu sei que vocês conhecem esse louvor, e a gente pode até cantar aqui para terminar. Fica, Senhor, já se faz... Eles convidaram Jesus a ficar com eles. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que quando ele partiu o pão, no versículo 30, os olhos deles se abriram. E eles perceberam que era Jesus. Porque era aquele jeitinho dele de partir o pão. Era aquele jeitinho dele de abençoar o pão. Se você um dia teve encontro com Jesus, você nunca vai se confundir. As raposas não vão te enganar. Você não vai ser levado por aí a qualquer vento de doutrina, não. Porque quem um dia conheceu Jesus de verdade, sabe como são as pegadas do mestre. Sabe como é o jeito dele abençoar. Sabe como é o jeito dele partir o pão. Sabe como é o jeito dele de falar. E quando Jesus ora e parte o pão, os olhos dele se abriram. Só que Jesus se foi,
E eles ficaram. E aí um olhou para o outro olhou para um. E disse: rapaz, era ele. Porque meu coração ardia. Era ele, sim, Cleopas. Aconteceu com você, sim, comigo também. Quando ele começou a falar, o meu coração palpitou. Parecia que ia ter um treco. É verdade, era a voz dele. Porque o nosso coração ardia quando ele falava. Oh, meus irmãos, uma prova cabal de que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou, é porque quando Ele fala, nós sentimos o nosso coração bater diferente. Não é uma palavra do marido, que é muito boa, da esposa, que é bacana, é muito bom ouvir um amigo, um pastor, ótimo, mas quando é Jesus, irmão, aquilo vai lá dentro, irmão, tem o poder de arrancar tristeza, opressão, mágoa, dor, ferida e trazer alegria, paz, contentamento, saúde, graça, alegria, glória, unção. Oh, aleluia! É a voz de Jesus. E ao reconhecer que Cristo estava vivo, eles não titubearam, não pensaram duas vezes. Diz versículos 33 ao 35, que eles saíram na mesma hora a pregar. Ele ressuscitou. Isso é Páscoa, irmãos. O resto é comércio. É legal, é bacana, eu gosto de chocolate, é muito bom, se quiser me dar, estou aberto para receber chocolates ainda, até meia-noite é Páscoa, mas não é sobre isso, irmãos, a Páscoa é sobre um Cristo e um Cristo vivo, irmãos, a Páscoa é sobre um Deus e um Deus vivo, irmão. Se Deus é vivo, o povo também é vivo. Se Deus está ressuscitado, nós também estamos. Eu disse no começo da minha tristeza de não ver aqui o meu amado pastor Dalton, mas não tem problema, porque tem uma promessa na Bíblia, meus irmãos, que assim como Cristo ressuscitou, um dia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Ele vive, Ele vive. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Fique em pé com a permissão do pastor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se é verdade que Jesus está vivo, você vai sentir Ele tocando na tua vida agora. Ei, o que é que eu faço, Elisandro? Faça como aqueles homens, diga para Ele agora: fica, Senhor, fica, Senhor. Fica, Senhor, a sombra da noite se aproxima. Fica, Senhor, fica aqui comigo, fica do meu lado. Faz toda a diferença, meus irmãos. Quando Jesus está, faz toda a diferença. Hoje nós estamos celebrando. Na sexta nós choramos, no sábado nós esperamos, mas chegou domingo, irmãos, chegou domingo, é Páscoa, Jesus ressuscitou, e do mesmo jeito que Ele ascendeu aos céus, Ele prometeu que um dia há de vir buscar a sua igreja. Todos que têm convicção dessa palavra, dessa promessa, adore a Deus essa noite, adore a Deus essa noite. Você tem vantagem essa noite, porque quando você adora, Jesus está, porque quando você canta, seu Deus está, porque quando você se congrega, o seu Deus está, porque Ele não está morto, Ele não está sepultado, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive.
vive, Ele vive, Ele vive. A pedra do sepulcro rolou, Ele vive, Ele vive. Porque procura o vivente entre os mortos, Ele não está mais aí. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Permita que o Cristo vivo toque na tua vida agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus, toca, toca, toca. Salva, Jesus. Liberta, Jesus. Transforma, Jesus. Abre os olhos, abre os olhos, abre os ouvidos, Senhor. Abre o entendimento. É tu, é tu. Nós conhecemos a tua voz. Nós conhecemos a tua voz. Nós conhecemos a tua voz. Arabaxeri andarai. Uiribicala manjora, bacala manjora. Terebexai, sério, idermihai. Anda calabachuri. Oh, oh, oh. Jesus vivo quer curar essa noite. O Jesus vivo quer transformar essa noite. Se você ainda não aceitou Jesus, corre aqui essa noite e aceita o Jesus vivo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E o Jesus vivo vai tomar a frente da sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos.